Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã. E desde já adianto que é o último programa de 2021, porque a gente se encontra ano que vem, tá certo? E aí você vai acompanhar a partir de agora os destaques do programa de hoje. Chegou o verão e tem gente que faz questão de manter aquele bronzeamento perfeito. Nesta edição você vai saber os riscos que a exposição prolongada ao sol pode trazer para a pele. Aqui no estúdio, um especialista vai esclarecer dúvidas sobre o assunto. E mais, exagerou na ceia de Natal? Vamos aprender juntos uma receita de suco revigorante. 2021 tem sido um ano de muitos desafios e perdas. Por isso fomos às ruas para saber o que as pessoas esperam para o ano novo. Fica comigo, o Saúde Você está começando. Sejam bem-vindos ao Saúde Você deste final de semana e estamos na melhor época do ano, o verão, né? Para quem gosta de sol principalmente. E é nesta estação mais quente do ano que é preciso a gente redobrar os cuidados quando se trata de hidratação e proteção da nossa pele. É o que você vai acompanhar a partir de agora. Você já deve ter percebido que o clima está mais quente do que o normal. O verão começou no dia 21 de dezembro e veio com uma quintura danada. Mas como fica a situação de quem pratica esporte ao ar livre? Jean emagreceu muito após adotar uma vida saudável de caminhadas. Eu, na verdade, tinha 93 quilos, né? Pré-diabético, dormia muito mal. Consequentemente, a vida era pesada. Emocionalmente também, de alguma forma, isso me atingia. E até espiritualmente, porque como pastor, quantas vezes eu estive no púlpito pregando e muitas vezes não terminava a mensagem direito, nem pregava direito porque eu me cansava. Ele também garante que não pretende mudar muita coisa no dia a dia, mesmo com a chegada do verão. Eu não vou mudar minha rotina, até porque eu gosto do sol, o sol me faz bem, né? Me desperta, me fortalece, é vitamina D também. Já o hobby do Marinaldo é viajar pela Paraíba acompanhado da bike. Alguns dos registros ele até divulga nas redes sociais. Com a chegada da nova estação, os cuidados vão aumentar. O cuidado deve ser sempre constante, né? O cuidado com a pele, cuidado com o corpo, a prática da atividade física, mas também cuidar-se para que durante essa atividade física não venha a trazer prejuízos à saúde. Quem trabalha com esse solzão todo o dia inteiro se protege como pode. É camisa de manga comprida, calça de manga comprida e meia. E chapéu na cabeça. Olha aí, cada um aproveitando o sol da forma que pode, seja trabalhando, como a gente viu aí na nossa matéria, seja cuidando da saúde, como o pastor Jean, como o Marinaldo ciclista. E aí, justamente com a chegada do verão, surge também a preocupação com as doenças de pele, principalmente. Para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto, recebo aqui hoje o dermatologista doutor Otávio Lopes. Seja bem-vindo, doutor, ao Saúde Você. A gente já estava conversando aqui sobre esse mundo do ciclismo, conversando aqui nos bastidores. E aí, sol. Eu costumo dizer que a gente não tem as 4 estações do ano. A gente pode dizer que temos chuva e verão, porque é sol realmente o ano inteiro, né? É verdade. Porque a gente se pega muito na questão do calor provocado pelo sol e acha que o calor é a razão dos problemas. E não é o calor o maior problema trazido pelo sol, pela essa época do verão. Né? É a radiação ultravioleta. Que é algo silencioso, né? É silencioso, ela é invisível, nós não conseguimos percebê-la. É por isso que todo mundo viveu a cena de ir para uma praia ou qualquer balneário e no final do dia está queimado, mesmo ficando debaixo de uma sombrinha, mesmo ficando num local protegido da luz direta do sol.
chega em casa e tem queimadura, porque a luz é refletida e bate na gente. A gente não sente, não percebe que está se queimando, porque a queimadura do sol só vai acontecer de 4 a 8 horas depois. E aí, doenças típicas de verão. Muitas pessoas que estão em casa, a gente pode... A questão de brotoeja, por conta do calor, principalmente nos bebês, nas crianças, a gente vê muito. Muito comum nessa né? fase. Muito comum. E aí, quais são as outras doenças que a gente pode ter relacionado com essa estação do ano? Ó, primeiro, as doenças que estão relacionadas diretamente com a situação da temperatura. Tá. A brotoeja, né, que é a miliária, é a mais comum de todas. A gente tem também outras doenças de natureza sistêmica. Pessoas nessa fase, principalmente os mais jovens ou pessoas mais idosas, elas podem, inclusive, sentir mal, a temperatura do corpo aumentar demais, elas desidratarem, elas terem sensação de mal-estar, até de vômito. A gente tem que ter um cuidado especial nas fases extremas da vida, no começo e na fase da senectude. Essa é a situação provocada pelo calor excessivo que a gente pode ter nessa fase. Mas aí tem as outras situações envolvendo a radiação ultravioleta, que a gente já falou, que é a queimadura solar. Lembrar que quanto mais queimaduras nós tivermos durante a vida, maior é a chance de desenvolver câncer de pele. Sim. Certo? E a outra situação que a gente vive no balneário, vamos para praias, areia contaminada com bactéria, com fungo, com verme. Então, a gente tem muito. Infecções bacterianas, como impetigo, infecções fúngicas, como pé de atleta, a gente chama de tinha pedis, tinha do corpo. O fungo que o senhor está falando, a questão do pano branco também pode ser? O pano branco é um dos tipos de fungo. Tá. Mas já o pano branco ele é mais comum no meio do ano. Entendi. Porque a gente tem aumento da temperatura e aumento da umidade. A umidade. E aí ele gosta muito dessa fase. Essa fase né? aí, no meio do ano, a gente aumenta mais esse fungo. Entendi. Os vermes, que é verme de cachorro, por exemplo, também é muito comum nessa fase. As pulgas, e aí tem o bicho de pé, também nessa fase. As pessoas começam a se expor muito mais. Então a gente tem que ficar... Eu vou a um balneário. Esse balneário tem a higiene necessária para eu não desenvolver certas doenças. Também tu vai deixar de viver na praia, não vai deixar de viver nesses balneários, não vai deixar de fazer seu exercício físico. Sim. Vamos viver tudo isso. Só ter essa cautela, né? Cuidado com o local que a gente vai se expor. Doutor, a gente vê muitas pessoas tratando de formas aleatórias, às vezes procura até na internet como tratar. A Adriana, nossa diretora, estava falando aqui no meu ouvido que a irmã dela, quando era pequena, tinha brotoejas e a mãe passava goma de tapioca. Eu já vi também pessoas que passam pasta d'água, que você compra livremente na farmácia. Esse tipo de tratar é uma forma correta ou incorreta? Por exemplo, a brotoeja, que é muito comum nas criancinhas e nas pessoas mais idosas, cada um de nós tem uma forma de tratar, tratando dessa maneira que os avós da gente ensinaram, por exemplo, com goma, pasta d'água, que a gente pode ter acesso na farmácia, não tem nenhum problema, porque eles são calmantes da pele, essas substâncias. Tem situações que eu não consigo tratar com esses produtos de casa. Não consegue dar conta disso e a gente tem que utilizar já medicações, corticoides que podem ser utilizadas. Às vezes essas brotoejas podem estar infeccionadas e a gente tem que usar antibiótico. Então, muitas dessas situações o dermatologista precisa avaliar para ver qual é a melhor conduta. A gente relaciona muito a brotoeja às crianças, mas o adulto também pode ter, né? Sim, bastante. Tem também. E aí, uma coisa interessante sobre a questão do calor, vale até salientar o senhor falando que realmente essa sensação de quentura chega até a desmaiar algumas pessoas. Entra muito a importância da alimentação leve durante uma atividade física, por exemplo, ou antes, e a hidratação, né? Muito importante isso. Sim, com certeza. Se você vai se expor a uma situação de calor muito grande, você tem que ter uma hidratação adequada antes, durante e depois. Se não acontecer dessa maneira, até os atletas de alta performance vai ter problema. Quanto a gente não viu nessas Olimpíadas, por exemplo, o indivíduo chegar em exaustão, é a temperatura do corpo que se eleva demais. Lógico que tem outras razões da exaustão dele, mas a temperatura em face ao calor que ele está vivendo é um problema importantíssimo.
Então eu tenho que ter um acompanhamento. Se eu vou eu ir simplesmente para uma praia porque está quente e eu não estou fazendo exercícios físicos exagerados, não tem um grande problema. Mas se eu estou no lugar que a temperatura já é alta e ainda vou fazer um esforço físico importante, com certeza, se eu não tiver cuidado, vou passar mal. Exatamente. E aí uma coisa, eu lembrei disso porque é algo que eu estou fazendo, por exemplo, diariamente. Estava conversando aqui com o doutor, que todo mundo já está cansado de saber que eu estou pedalando agora. E aí é algo que realmente faz parte da minha vivência. É estar ali hidratando, é às vezes andar com algo para aumentar... Se eu me sentir mal, aumentar meu índice glicêmico, porque baixa realmente quando você está ali fazendo aquele esforço físico, principalmente no sol, porque parece que o esforço dobra ainda mais, e aí você repõe os sais minerais que a gente vai perdendo, às vezes com o suor. E é muito engraçado, eu percebo na minha pele, que quanto mais eu transpiro, vira como se fossem umas bolinhas de queimadura, mas na verdade não é. São os sais que eu perdi. E às vezes a gente acha que é brincadeira, mas não é. Só que se a gente não cuida durante a atividade, ao longo do tempo só vai piorando. É igual o câncer de pele, a gente não vai ver na hora que tomou o sol. De acordo com os anos, é que a gente vai vendo prejuízo. E por falar em câncer de pele, a mulherada gosta de estar com a cor do pecado, podemos dizer assim, né? Aquele famoso bronze. E aí muitas pessoas, no lugar de usar protetor solar, quando vai tomar sol, coloca bronzeador. Tem gente que faz misturas naturais até com beterraba e usa. A questão da parafina também, fazendo também os famosos bronze de fita. Qual a sua visão, doutor, sobre esse tipo de bronze? Olha, minha atuação fortíssima na vida profissional é oncologia cutânea, né? E a gente se depara com situações, às vezes, dramáticas. E a razão desses dramas foi a inconsequência. Foi a inconsequência. Então, com o conhecimento que a gente tem, que a sociedade já tem a respeito da radiação solar, não se justifica mais certos comportamentos. Sim. Eu nunca passo para o meu paciente a proibição de ir ao sol, de tomar sol, de ir para a praia. Não, a gente tem que ter cuidado com o excesso de radiação solar. Ora, se você faz sua bicicleta, pedalada, e vai passar muito tempo nessa pedalada, é preciso que você tenha uma proteção adequada, Exato. tanto da radiação solar, quanto da possibilidade de um acidente. Sim. Então, se você não se preparar para essas situações, você vai pagar um preço alto nisso aí. Exato. Então, eu digo muito aos meus pacientes, olha, o problema não está simplesmente no sol, está na quantidade de sol que a gente leva durante a vida. Quanto mais queimaduras eu fizer durante a vida, maior a chance de eu desenvolver câncer de pele. Câncer, as manchas, o envelhecimento precoce. O envelhecimento, mesmo sem a história do câncer, o envelhecimento precoce é algo que mexe muito com o ego das pessoas. O sol é muito castigante. Com homens e mulheres. Isso. Você se vê no espelho com uma idade que você, puxa, não devia estar dessa maneira. É verdade. Olhe para as pessoas que da mesma idade e eu estou muito mais estragado, muito mais danificado. E é danificado mesmo. Então, eu acho que é o cuidado, sabe, com excesso. Vai passar mais tempo na radiação solar, põe o protetor solar, leva uma camisa de proteção. Se vai se expor totalmente, também tem calças de proteção, boné, o chapéu mais amplo. Se eu vou dar uma pescada, eu vou deixar de pescar, gostar de viver a vida, não dá pra gente deixar de tudo tem vida, proteção hoje em dia, né? Que se você fosse equipar mesmo, fugindo do sol, fica só sobra o olho e mesmo assim coloca o óculos por cima. Você fica realmente, não fica muito bonito não, mas pelo menos fica protegido, que é o que importa, não é, doutor? Isso, E aí a questão tem pessoas, principalmente os mais jovens, se reclama muito de cravos e espinhas nessa época do ano, que acaba aumentando. Isso tem relação, a gente pode relacionar com um pouco dos hábitos de vida, né? Assim como a alimentação também, né? A questão da gordura, mas a oleosidade em si, que se torna mais natural, pode influenciar também? Pode, e é nessa fase também, como a gente tem a utilização maior de hidratantes, às vezes hidratantes mais oleosos, dos protetores solares também, que há uma frequência maior da utilização deles. Isso também pode agravar a acne dessas pessoas, a seborreia nessas pessoas. Nessa fase do verão tem um agravamento de fato. Aí a gente também tem que ter o controle. Eu tenho que... Pessoas com a face, com o rosto muito oleoso, não tem uma necessidade premente de usar
hidratantes. Ele precisa fazer uma higiene adequada para diminuir a oleosidade. Diminuindo a oleosidade, diminui a população bacteriana e diminui, então, os eventos inflamatórios nas estruturas foliculares. E aí, para isso, não é você se autoanalisar no famoso Google, né? E sim procurar um dermatologista, que é o profissional indicado e adequado para estar cuidando realmente da pele. Doutor, a questão do sol em si, muitas pessoas estão veraneando em Camboinha, aproveitando, seja em qualquer praia daqui de João Pessoa e também do nosso litoral. Passa o dia com roupa de banho. Isso é uma questão séria, né? Principalmente para as mulheres. O homem acho que acaba se tornando um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? A mulher tem a flora genital mais delicada e aí tem que ter um cuidado em si em relação a isso, né? O excesso de umidade é um favorecedor para o crescimento dos fungos. A gente não consegue se livrar desses micro-organismos. Eles fazem parte, inclusive, da microbiota da gente. Por exemplo, as cândidas, que é muito comum nessa fase, pelo excesso de umidade, a gente teve infecções por cândida. Tanto homem quanto mulheres, mais comum nas mulheres. A cândida já mora na gente. Quando ela encontra uma facilidade para crescimento, ela suplanta os outros micro-organismos e faz doença. É assim que acontece. Então a gente não pegou necessariamente a cândida com alguém. Ela já é um habitante natural da pessoa e ela encontrou um ambiente favorável para o crescimento. Por que é que eu tenho que fazer a higiene adequada? Passar o dia inteiro com uma roupa molhada, úmida, vou na piscina, saio, passo o dia numa piscina molhada. A chance de desenvolver infecções fúngicas fica muito grande. E também as infecções bacterianas, porque nas dobras, além do calor que já deixa tudo muito úmido, a pele naquele local, ela fica muito mais frágil. É porta de entrada para bactérias também. Entendi. E aí serve até também para as crianças, né? Para os papais estarem atentos a isso, todos né? Nós. Para depois você não ter que... gente, o prevenir é sempre melhor do que tratar. Isso aí é indiscutível, né, doutor? Com certeza. E aí a questão de dois termos que a gente escuta muito no nosso dia a dia. Irritação e alergia. É a mesma coisa? São coisas completamente diferentes? É semântico isso. A irritação é um processo inflamatório, que pode ser de natureza alérgica ou não. Por exemplo, se eu tenho um local onde eu tenho um atrito continuado, uma roupa que está me machucando, eu tenho uma irritação. Sim. Não necessariamente alérgica, Tá. é porque a roupa está machucando. Mas eu também posso ter, em razão da roupa, uma liberação de alguns alérgenos e provocar alergia, e não ser irritação. Entendi. Então, a irritação é um processo inflamatório, não necessariamente de natureza alérgica. Tá, entendi. E aí, doenças de pele é o nosso tema principal aqui do Saúde e Você de hoje. Daqui a pouco a gente vai para... Quer dizer, agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar com um assunto bem interessante para você que exagerou na ceia natalina. Na volta a gente vai aprender a fazer um suco detox revigorante para você estar incluindo aí nesse seu dia de Natal. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta.